Todas as ideias são válidas, desde que manifestas em liberdade, mas não aos gritos na Assembleia. Júlia, mas às vezes tem que ser. Não tem nada que ser. Às vezes tem que ser. Mas os seus pais não o educaram a ouvir os outros. Mas é que às vezes não é uma questão de educação. Mas eu ouço... Calorosas saudações, e André Ventura foi entrevistado hoje por Júlia Pinheiro e houve momentos bastante acalorados durante o debate que vamos já passar a ver. Ora, o que certamente não está acalorado é o botão do like deste vídeo, e ainda bem, eu não quero que vocês queimem o vosso dedo quando meterem like neste vídeo. Portanto, meus amigos, aproveitem e metam like no vídeo, e relembro que chegámos ontem aos 170 mil subscritores, portanto agora vamos até aos 180 mil. Era muito engraçado chegarmos lá antes do dia das eleições, mas é complicado. Portanto, subscrevam o canal e partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis, atenção, para 10% de desconto. Relembro que ao usarem o código durante o mês de Abril, estão automaticamente inscritos para vencer o giveaway de 150 €. Quantas mais vezes usarem o código, mais hipóteses têm de ganhar. Ora, sem mais demoras, vamos ver aqui os momentos mais quentes, entre aspas, do debate. Foi um debate, não foi uma entrevista, mas com alguns momentos acesos entre a Júlia Pinheiro e o André Ventura. Vamos ver. Porque também interessa alguma comunicação social passar a ideia que é só o André Ventura. Ou, de facto, as pessoas que se regimentaram à sua volta, não vou fazer juízos, não conheço as pessoas todas, mas dá a sensação de uma certa, como é que eu ia dizer? De uma certa fragilidade, de uma certa... Como nos vemos, por exemplo, comunicar na Assembleia da República. Porque estamos sempre a comparar. A vida é comparar. Não, mas estamos sempre a dizer assim, o André Ventura discursa de uma determinada maneira, que é única no sentido em que é diferente. Não é um bom tribuno, é um bom tribuno, mas exagera. Exato, mas eu sei que às vezes exagero. Exagero. E às vezes digo... Mas também o país precisava de ouvir algumas verdades, que não ouviu nos últimos 50 anos. Mas é como eu sou. E eu não gosto de não ser autêntico. Eu gosto de ser como sou. Desde que há um Chega no Parlamento, o Parlamento mudou. Mas já lá vamos, deixa-me só dizer isto. Então diga lá. Júlio, quando eu aponto à corrupção, e a 50 anos de corrupção, e a casos concretos, de pessoas que enriqueceram de forma miraculosa, eu não consigo estar calmo e tranquilo. Porque sinto que tiveram a gozar connosco durante estes anos todos. E portanto, quando diz assim, você está exaltado, mas eu estaria como se estivesse frente à Câmara, no Parlamento, ou consigo a falar num café. Estaria exaltado à mesma. Porque sabe que isso funciona, que a exaltação funciona. Mas, Júlio, se estivermos só os dois no tal date que me estava a dizer, eu gritaria à mesma. Já está a elevar. Está a ver? Já está. Não, e gritaria à mesma. Já me embora. Não, podiam fechar as câmaras e me perguntasse assim, o que é que acha do José Sócrates? Eu exaltava-me. Ao longo deste debate vamos ver que a Júlia Pinheiro é um pouco crítica é significativamente crítica de alguma exaltação que o André Ventura tem no estilo comunicacional. E atenção, o estilo comunicacional do André Ventura é muito eficiente do ponto de vista de romper eleitorado em termos do discurso de ruptura, sem dúvida, e foi muito proveitoso para ele ganhar a margem eleitoral que ganhou até aqui. Agora há aqui um problema. E a crítica que eu faço não sei se é do mesmo âmbito que a Júlia Pinheiro faz. Acho que a Júlia Pinheiro faz a crítica no sentido de não gostar desse estilo de comunicação. Para mim, eu aprecio o estilo de comunicação um pouco mais intempestivo. Acho que é um bom momento de entretenimento dentro da informação política. Mas qual é o problema aqui do ponto de vista de ganho eleitoral para o André Ventura e para o Chega? É que um tipo de discurso disruptivo é bom para angariar alguns votos de um ponto de vista abstencionista, principalmente, mas também de alguma direita descontente. Contudo, talvez seja insuficiente ou não apelativo para eleitorados que não são necessariamente mais moderados, mas que podem ou ter uma perspectiva mais intelectual e não tanto popular, eleitorados que não apreciam um estilo de comunicação tão combativo e talvez um pouco mais moderado, não propriamente na questão das ideias, mas no discurso, e que às vezes isso pode estar ao centro ou não. Atenção, isso é muito relativo, é a diferença entre o conteúdo ideológico e a forma. Portanto, acho que a crítica da Júlia Pinheiro é mais no sentido de gosto pessoal dela. Aqui a minha baseia-se mais numa questão do que é que dá proveito eleitoral. E claramente parece-me que para o Chega dar o passo para a governação e etc., arestas terão que ser limadas do ponto de vista comunicacional para isso acontecer. E eu diria, foi gamar como nós não vimos. Olha, o José Sócrates ainda não foi condenado. Mas olha, nós ouvimos, Júlio, e vimos. Nós ouvimos e vimos. Não foi condenado. Nós ouvimos e vimos. Mas olha, diga-me, vamos lá então. Portanto, isto para lhe dizer o seguinte, eu acho que os outros deputados às vezes são um bocado mal julgados, e os outros dirigentes, porque dizem assim, deviam discursar como o André Ventura e falar como o André Ventura. Não é que eu falo melhor nem pior, mas eu tenho uma personalidade própria, sou desta forma. Às vezes comparo, olha, eu vou dar o exemplo da Rita Matias. A Rita Matias é uma jovem, com 20 e poucos anos, é uma das deputadas mais conhecidas do país, tem tocado em imensas causas
dos meios mais conservadores, mais católicos, mas tem tocado. As pessoas estão contentíssimas com ela. O líder... São as pessoas que estão contentíssimas. Olha, os setores mais até conservadores, de ter uma voz no Parlamento pela primeira vez, que defende, por exemplo, a não endoutrinação das crianças nas escolas. Por exemplo, eu sei, mas não vamos para aí. Não, o que eu quero dizer é, há um certo eleitorado que concorda. E não tínhamos isso. Então, mas diga-me lá, não acha que também faz falta haver esta parte de representatividade? Tem que haver, a democracia é assim. Todas as ideias são válidas, manifestas em liberdade, mas não aos gritos na Assembleia. Júlia, mas às vezes tem que ser. Não tem nada que ser. Às vezes tem que ser. Mas os seus pais não o educaram a ouvir os outros. Mas é que às vezes não é uma questão de educação. Mas eu ouço também. Só que depois quero-lhes dizer de voz alta que andaram a roubar-nos durante 50 anos. Mas não precisa gritar para isso. Se calhar é mais eficaz dizer mais. Olha, e outras... Atenção, só quero dar aqui uma nota que é... A Júlia Pinheiro nota-se aqui a determinada altura que é claramente uma discordância pessoal, porque quando o Ventura dá o exemplo da Rita Matias, dos meios mais conservadores, mais católicos e etc., a Júlia Pinheiro diz, eu não concordo nada com isso. A verdade é que, do ponto de vista de eficiência, e também pela figura da Rita Matias em si, nunca houve até hoje uma figura tão jovem a defender valores tão conservadores no Parlamento Nacional. E, portanto, para a massa de eleitorado que o Ventura aqui refere, isto é verdade. Embora a Júlia Pinheiro não concorde nada com isso, porque provavelmente não estará enquadrada na base de eleitorado mais conservadora, mais católica, talvez nem seja conservadora a palavra correta, mas mais tradicionalista. Eu também não sou o tipo mais tradicionalista do mundo, atenção. Portanto, eu também não sou essa métrica eleitoral em questão. Agora, que a margem eleitoral que o Ventura dá aqui na exemplificação da narrativa discursiva da Rita Matias, na sua vertente mais própria, digamos assim, isso aí é verdade. Não é propriamente onde a Júlia Pinheiro se enquadra, não é? E ela discorda individualmente, eu percebo o porquê. Agora, que é eficaz naquela margem eleitoral que muitas das vezes iria ser bebida, entre aspas, pelo CDS, isso é inegável. Isso é inegável. Certamente há muito ex-eleitorado do CDS que gosta desse discurso sendo aplicado na prática. Às vezes não é o roubar durante 50 anos, é a falta de vergonha na cara. De quando temos... Como aconteceu este mês, muitas pessoas que nos estão a ver devem saber isto. Quando nós chamamos a Ministra da Saúde, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois me dizem que houve 5 mortes porque as urgências estavam fechadas. Mas a falar de corrupção não é a mesma coisa. Não baralhas, é outra coisa que faz constantemente. Estou a dar outro exemplo para não dizer que eu só falo de corrupção. Só para dizer que eu não só falo de corrupção. Pronto, então ponha lá aí ponto e vírgula. Eu acho que metade andou a gamar neste país nos últimos 50 anos. Ponto e vírgula. Saúde. Chamamos a Ministra da Saúde uma vez, 2, 3, 4. Está tudo bem, não se preocupem, estamos a fazer o possível, o país está a andar. Ligamos a televisão num fim de semana. 10 urgências fechadas no tempo da Páscoa, uma grávida que ficou não sei quantas horas por atender, pessoas que morreram à porta da urgência. E o que é que o André e o Chega vão fazer se forem a governo? Olha, há uma coisa que lhe garanto. Não vamos ter telefonemas para as urgências. Porque isso é mentira às pessoas. Obrigar as pessoas a ligar para uma urgência... É só essa a sua grande solução? Não, estou-lhe a dar um exemplo de como o governo maquilha os números e quando as pessoas chegam lá não há atendimento. Quando me diz assim, grita muito, grito, porque eu não posso ter no meu país uma grávida que não tem atendimento, com os impostos que nós pagamos. Não é aceitável. Então diz-me, isso é falta de educação? Não é. É para aqueles tipos terem vergonha na cara. Mas já temos secretários de Estado. Não, isto é uma das partes da reforma. Depois há a mais importante, provavelmente. Qual é a mais importante? Que é conseguirmos neste país juntar saúde pública e saúde privada. Mas isso é o que já se fez e se está... Não se fez e está muito mal feito. Porque nós continuamos a ter uma série de zonas do país com as urgências fechadas, porque não há sinergia entre o setor público e o setor privado. Continuamos a ter, e este governo também foi responsável, olha, o exemplo dos emigrantes, ficarem inativos, emigrantes, os nossos, ficam inativos nas listas. Mas os que chegam têm acesso imediatamente ao SNS. Reparem que esta claramente tem sido a melhor arma do Ventura nos debates. Puxar o tópico das conversas para onde ele quer levar os tópicos. Nomeadamente aqui quer dar uma facada, entre aspas, figurativamente falando, ao governo de Luís Montenegro. Então fala do quê? Do caso da saúde, porque é claramente o tópico mais sensível do governo e é, tirando a Ministra da Administração Interna, mas também vai embora agora, portanto nem sequer é contabilizada para a análise, mas a Saúde e a Ministra da Saúde é que tem a postura mais frágil neste momento, a Ana Paula Martins, muito pelo escândalo do INEM, que o Ventura aqui menciona as 5 mortes, por acaso eu até acho que eram mais, acho que foram 11, se não estou em erro, mas enfim, é igual ao litro, não é? Portanto, se fosse uma morte já era demais. Mas enfim, portanto ele menciona isso e depois puxa para o tópico que lhe é mais favorável. No caso o tópico da imigração, no caso da emigração.
E que diga-se de passagem aqui, não tenho problemas de dizer, concordo plenamente. Isto é ridículo que as pessoas, ainda para mais estamos a falar de pessoas que emigraram já mais velhas, com 40, 50 anos, foram para fora do país à procura de uma vida melhor e quando descontaram e pagaram impostos aqui em Portugal durante 20 ou 30 anos e só porque estão fora do país mais do que 5 anos deixam de ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde quando descontaram para o mesmo durante 20 ou 30, é absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Aqui isto nem é uma questão que deveria ser ideológica, é uma questão de bom senso. Nós vamos acabar com isto. E, portanto, eu vou dizer aqui porque eu não quero que votem em mim ao engano. Se eu for Primeiro-Ministro, os que entram neste país terão acesso aos nossos serviços sociais, mas ao fim de pagarem 5 anos de impostos. Não vão ter antes. Porque é assim em muitos países bons onde os portugueses estão, lá fora. E, portanto, nós podemos ser o país do recebe toda a gente. Isso é porreiro, fica bem na televisão, toda a gente gosta. Quem vive em casa sabe que nós não podemos ter gente a entrar ilimitadamente, que a saúde, a habitação... Já estamos na imigração. Vai ficar pior. Mas tem a ver com saúde. Sabe o que é que hoje nós temos? Eu tenho feito muitas visitas, não sei se outros políticos têm, a centros de saúde. Em Lisboa, no Porto, em Sintra, em Setúbal, etc. O que está a acontecer é que os imigrantes estão a ir para a saúde pública. E o que está a acontecer é que os outros estão a fugir da saúde pública. Isto ninguém quer dizer, mas é o que está a acontecer. Eu não tenho dados estatísticos para comprovar o que ele está aqui a dizer. Agora, se me surpreende que seja verdade, não. Até porque é visível ao olho humano quando se entra nos hospitais públicos e, ao mesmo tempo, é possível aferir que o dado estatístico que existe é que as pessoas em Portugal, genericamente, não sei, creio que os dados são com portugueses, não com imigrantes, mas 40% da população, ou quase 50%, é 40 e tal por cento, verifiquem, mas já recorre a saúdes de seguro privados. Portanto, é um sinal muito indicativo do que o Ventura está aqui a dizer. Eu não tenho dados para aferir, ou comprovar, ou desmentir o que ele está aqui a dizer. Mas se for verdade, não me surpreende absolutamente nada. Não obstante que, eu sei que ele está no programa da Júlia Pinheiro, não é? Portanto, não está propriamente num debate político, se bem que os debates também, com o pouco tempo que têm, é complicado. Mas ele não aprofunda muito a questão das propostas e eu já denotei isto, que o André Ventura, especialmente na parte económica, embora a saúde não seja propriamente uma questão económica, é uma questão social, mas a economia também é uma ciência social, portanto são inerentemente conectadas, deveria aprofundar um pouco mais. Ele aqui explicita mais uma questão problemática do que propriamente uma questão da solução, em termos da eficiência. Mas enfim, concordo com a crítica que ele faz. Continuando. Isto é terrível para um país. Mas nós, Não é? quem viver cá tem direito e acesso à saúde. Se tiver uma emergência, se tiver um problema. Com certeza. Uma coisa é ter uma emergência. Isso é humanista. Claro. E cristão. Humanista e cristão. Não pode ser vir cá ter os filhos propositadamente. Humanista e cristão é quem está cá tem um problema. Se eu vou à Itália visitar o país e tenho uma queda, então eu espero que me tratem da perna. Se eu estou nos Estados Unidos números disso e levo um tiro no braço, quer dizer, tem que ser tratado. Não vou dizer vai para o teu país tratar-te. Nós fazemos isso aos nossos imigrantes. O que é que não pode acontecer? Olha como aconteceu no caso das gêmeas. Não pode 4 milhões de euros virem do Brasil para cá, tomarem o medicamento e zarpem e nunca mais cá põem os pés. Quer dizer, nós somos boas pessoas, não somos estúpidos. Lá está, o meu pai agora e a minha mãe diriam: André, isto tem que ser com mais calma. Mas isto só vai lá assim, Júlia. Isto só vai lá assim. Dizer às pessoas a verdade tal como ela é. Atenção. Se o que o Ventura diz aqui em muita instância é verdade, é. Agora volto a frisar. Para ganhar eleitoralmente é preciso ser mais astuto. Em determinados momentos. Para uma boa parte do eleitorado. E atenção, eu já disse isto várias vezes. Eu gosto do estilo de comunicação intempestivo, gosto da assertividade. Eu gosto. Mas há determinados tipos de eleitorado que não gostam do estilo, nem precisam de ir ao conteúdo. E como o povo português não é propriamente o mais politizado deste mundo, basta olharem para a forma em que o conteúdo é transmitido, que já nem sequer vão olhar principalmente para a mensagem, olham só para a forma do conteúdo da mensagem. Mesmo que a mensagem esteja correta. Como eu acho que está aqui, em grande instância, como ele menciona. Mas acho que estrategicamente, em determinados momentos, não precisa de ser em todos, mas em determinados momentos, o Ventura deveria fazer um approach claramente diferente se quisesse catapultar mais eleitoralmente. Porque há eleitorado que não gosta disso. Atenção. E não tem a ver com o radicalismo ou com o extremismo, são estilos que as pessoas apreciam ou não apreciam. A realidade é essa. Vocês vão ouvir muita gente na rua certamente a dizer: eu concordo com as coisas que ele diz, mas se calhar o estilo ali e acolá. E atenção, isto não se trata da minha preferência ou não, ou da preferência da vossa, indiferente. Isto se trata-se de ganhar eleições, ganhar politicamente. Isto é astúcia política. Porque no final do dia podemos estar aqui de uma forma ou de outra, mas o que importa é quem ganha. A história é escrita pelos vencedores. Portanto, o approach nesse aspecto é o que tem que ser feito. Aliás, há muitos assessores de comunicação
neste país que, muitos não, mas alguns, que são contratados até por forças partidárias diferentes, e que dão este tipo de dicas no sentido de se catapultar eleitoralmente o partido em questão pelo qual estão a ser pagos para colaborarem. Não é? Isto é muito mais comum do que se pensa. Ontem à noite estive a ver o seu debate. Estive a ver o seu debate. Eu não sou analista política, eu sou uma cidadã como as outras. Não, aliás, a nossa conversa aqui, somos amigos num date, não é? Portanto, estamos aqui os dois a conversar um com o outro. Era a última vez que vinha ao date. Nunca mais eu. Nunca mais ia a date. Nunca mais com o André. Meu Deus, já deixava. Aliás, o André tem uma coisa que eu acho que é um bocadinho, às vezes, complicada, porque é muito macho alfa, sabe? Não sou. É completamente macho não alfa. é verdade. Tem que chegar e dominar o território. Olha esta gravata amarela. Isso não é de um macho alfa. Isso é de alguém que até gosta de cores suaves e de uma personalidade suave. Sou capaz de avaliar. Se o Freire escapa-se no sentido, acho que pronto, é o seu gosto. Normalmente anda com uma gravatinha parecida com o do Trump. Enfim. Não é verdade. Não interessa. Bom. Só quero dar uma nota das gravatas. Quem acompanha o canal sabe que eu ligo a isto. Claramente o Ventura preocupa-se com a cor das gravatas. Claramente. Aliás, podem ver que nos debates que ele teve com o Luís Montenegro o ano passado, creio eu que foi com o Luís Montenegro, mas com o António Costa foi de certeza, ele levou para 2 debates, não sei se foi com o Pedro Nuno Santos, acho que foi com o Pedro Nuno Santos e com o António Costa, nos últimos 2 debates, não neste ano, mas há 2 anos, não, há um ano, em 2024, com o Pedro Nuno e em 2022 com o António Costa, esse tenho a certeza, ele leva uma gravata laranja, da cor do PSD, para mostrar que é ele o líder da oposição. Ele claramente pensa nas cores da gravata. Quanto à comparação com o Trump, percebo o porquê da Júlia dizer isto em termos das cores, porque são parecidas. O Trump usa muito gravata vermelha, o Ventura também, mas o estilo de gravata é diferente. Importa de notar isso também. Mas a gravata vermelha aí não o compararia tanto com Trump, porque o vermelho é mais uma cor de transmissão de poder e de autoridade que vários políticos acabam por usar. Normalmente, quando se quer transmitir serenidade, há cores mais sóbrias. Um verde escuro, o António Costa, por exemplo, utilizou muito o verde escuro quase em todos os debates em 2022. Um bordeaux também é muito utilizado para quem quer dar uma imagem mais serena nesse aspecto. Portanto, as cores são pensadas claramente a nível das gravatas dos políticos. Ele pode dizer que não é? Aqui descai-se um bocadinho para a verdade, mas claramente ele pensa nisto. Claramente. Mas esta é amarela, está a ver? Mas, sou uma pessoa simpática e aberta. Agora, irrita-me quando este país não anda para a frente. Irrita-me. Ultimamente tem dito muitas vezes. É verdade. Irrita-se com o PS. Irrita-me. Mas ontem fez uma coisa no debate com a Maria Mortágua que eu achei, sinceramente, que não foi sério da sua parte. Foi quando vocês estavam a falar das soluções para a habitação, ela diz uma coisa e o André imediatamente acelera a conversa e diz que ela estava a fazer a apologia da ocupação de casas. Isso não foi. Bom, mas então, isso não foi verdade. Então temos que ir por partes. Então vamos por partes. Eu dei provas de facto que o Bloco de Esquerda é a favor da ocupação de casas. Não acredito. Olha, ainda há bocado isso saiu, pode confirmar isso. Nenhum partido respeitável pode aceitar. Por isso é que eu quis dizer isso. A doutora Joana Mortágua, não Mariana Mortágua, disse em Almada, na Câmara, eu quero dizer isto aqui para que possa ser fact-checável, como vocês agora gostam de fazer. Disse, perante a ocupação de casas de outras pessoas, que era normal e legítimo porque tinham direito a uma habitação. Ponto 1. Ponto 2. A Câmara de Lisboa, o Bloco de Esquerda, defendeu que não devia haver despejos de quem tinha ocupado ilegalmente as casas. Atenção, estamos a falar das vossas casas que entram lá pessoas e ocupam-nas. Sejam elas... Não acha que está a assustar? Sejam ciganos... Não, porque isto tem tal... Júlio, não é um tom de alarme, não deixa as pessoas todas... Em Lisboa, mais de 1000 casas foram ocupadas ilegalmente. Mais de 1000. E, portanto, eu quero dizer às pessoas que há um partido que defende estes bandidos. Porque são bandidos. Quem ocupa a casa de outro é bandido. E o Bloco andou ali, repare, a Maria da Mortágua... Não é bandido, pode não ser. É para quem ocupa a casa de outra pessoa é bandido. Não, pode não. A menos que esteja numa emergência médica e precise de auxílio, é bandido. Então pronto, é já está por aí uma nuance que não é. Mas isso não é ocupar uma casa. É esperar que chegue o auxílio médico e depois sair. Relativamente, o Ventura aqui tem toda a razão. Podem verificar, aliás, não sei em que ano é que foi, acho que foi em 2018, não sei se eles mencionaram aqui ou não, mas enfim, a Joana Mortágua defendeu a ocupação de casas e eu ontem mencionei que a primeira parte do debate claramente foi ganha pela Mariana Mortágua, ela esteve muito melhor do ponto de vista económico do que o André Ventura. A melhor parte do Ventura, curiosamente, foi esta, que a Júlia Pinheiro menciona, na parte da ocupação das casas, em que a Mariana Mortágua aí cometeu um erro crasso. Não sei se vocês viram o debate, ele também está aqui no canal. A Mariana Mortágua comete um erro crasso, que foi não dizer, até poderia estar a mentir, mas quando o André Ventura pergunta para aí 5, 6, 7 ou 8 vezes, mas defende a ocupação de casas ilegais, defende a ocupação de casas, ela recusa-se a responder, ou seja, ignora e não responde perentoriamente. E isso claramente foi problemático para a Mariana Mortágua em termos de justificação política. E depois a Júlia Pinheiro aqui diz, qualquer partido responsável não defende isto, e eu concordo. A questão é,
o Bloco de Esquerda será responsável nesse aspecto? É que a mim não me parece. É que a mim não me parece, a realidade é essa. Porque quem ocupa casas, sem uma justificação, não é? Portanto, não, se me aparecer aqui em casa agora alguém que levou um tiro ou foi atropelado e não sei o quê, pronto, mas isso não é uma ocupação. Uma ocupação é, por exemplo, eu vou 2 semanas de férias para o Algarve em agosto, vamos imaginar, com milhões de portugueses, e depois chego aqui a casa e tenho 30 ou 40 pessoas, como aconteceu, por exemplo, em Irmezindo, como vimos nas reportagens. Portanto, aqui não há justificação absolutamente nenhuma. Talvez a Júlia Pinheiro não esteja a par, e ela própria diz, eu não sou analista política, sou apenas uma cidadã que me tento informar e não sei o quê, e isso é completamente legítimo. Agora, a realidade é que, e creio que já houve fact-checks a isso à Joana Mortágua, acho que já foram feitos os fact-checks, portanto, podem ir ver e verificar efetivamente que isso foi defendido pela própria Joana Mortágua, e até as linhas mais radicais do Bloco de Esquerda, enfim, já houve pronunciamentos relativamente a isso. E é um fenómeno que no resto da Europa, o Ventura fala aqui das 1000 ocupações em Lisboa, mas no resto da Europa, em países particularmente como Espanha, isto já é quase um fenómeno, não vou dizer quase nacional em todo o território, mas em termos de algumas zonas em Espanha já se está a tornar um fenómeno particularmente complicado de ser resolvido. Vamos continuar. Não, gosta de jogar com as... Para mim, quem ocupa uma casa ilegal é bandido. É bandido. É bandido, tem que ir para a prisão. É assim que acho. E tem que ser despejado. Eu não, quer dizer, então, um imigrante vai para a Suíça trabalhar, tem cá a sua casa. Quando chega, está ocupada por um destes tipos. E dizem-lhe assim, a GNR não pode fazer nada. Porquê? Sabe, é que esta gente tem direito à habitação. Mas que direito à habitação? Mas direito à habitação é ocupar os outros. Está a fazer uma argumentação que tem muitas falhas, como sabe o que é que ficou claro? O que não sabe quais foram as falhas foi que a Mariana Mortágua não conseguiu responder. Não, Mariana disse só assim, não é isso que nós defendemos e tal. Mas está claro que foi. Não tinha tempo. Está claro que nunca tem tempo. Só é que não tenho, só é que tenho tempo. Pô, claro, a Mariana Mortágua não só não defendeu isso, como tem defendido os ocupas. Aliás, os amigos deles em Espanha, a mesma coisa. Nós estamos a ter. Nós estamos a ter. Se em Espanha são amigos dele, não são porque são os amigos do Podemos que fazem parte da família deles. Não é só o Chega que tem amigos, os outros também têm. Eu acho que aqui há um claro problema e atenção, a Júlia Pinheiro não é analista política e portanto eu acho que ela entende a questão dos amigos do Bloco de Esquerda, mas são claro, é uma forma de se dizer na política os parceiros ou as coligações ideológicas no estrangeiro dos partidos políticos em questão, da mesma forma que o Chega tem o Rassemblement Nacional, que a Marine Le Pen e o Jordan Bardella, o próprio Vox em Espanha, já que estamos a falar do caso espanhol, o Podemos no caso é da família política europeia do Bloco de Esquerda e da Mariana Mortágua. Mas aqui é assim, a Júlia Pinheiro diz, a argumentação do Ventura aqui tem várias lacunas ou fraquezas, não sei qual foi o termo utilizado. Eu aqui discordo. Eu acho que o André Ventura teve várias fraquezas e lacunas na argumentação do ponto de vista económico no debate com a Mariana Mortágua. Volto a frisar que ela se superiorizou claramente por cima. Acho que o Ventura aí estava mal preparado. Agora, nesta parte aqui, e aqui com a solidificação que o Ventura aqui dá, sem dúvida nenhuma que o Ventura tem razão. Sem dúvida nenhuma. Portanto, ocupa-se uma casa ilegalmente, qual é a caracterização dessa mesma pessoa? A não ser que haja uma justificação de força maior, uma perseguição, um caso de saúde, uma coisa assim transcendente, uma coisa mesmo fora do normal. Agora, casos de apenas de habitação, simplesmente porque a casa está vazia por um X tempo e aparecem lá pessoas que nem sequer pagam a casa, eu não sei se as pessoas têm noção disto, mas o direito à propriedade privada é essencial para a existência de uma democracia, e o direito à propriedade privada não estava consagrado na Constituição até 1982, até à primeira revisão constitucional. Ou seja, democraticamente falando, até é possível fazer o argumento que a democracia não estava completa até 1982, porque mesmo quando se dá o 25 de Abril ou o 25 de Novembro, nós não tínhamos o direito à propriedade privada consagrado constitucionalmente em Portugal. E isto é muito importante, nós não podemos olhar para isto de forma benevolente. A minha casa é a minha casa, não é da cooperativa, e a ferramenta também não é da cooperativa. Portanto, é importante que nós tenhamos serenidade a olhar para este tipo de circunstâncias, que é para não acabarmos numa espécie de realidade como a espanhola ou outros países da Europa, onde isto já é muito mais comum do que em Portugal e que está a começar a ser mais comum em Portugal neste momento. E isto é o que tem acontecido, e portanto eu quis perguntar às pessoas ontem e dizer-lhe cara a cara. Eu não gosto de dizer coisas, é ali cara a cara, eu não sou como outros, quando saio do estúdio é que vão dizer as coisas. Eu é cara a cara, que é assim que eu aprendi. Alguns dizem que é falta de educação, eu acho que é frontalidade. Então, vamos falar de uma coisa que me mas deixe-me só para terminar. Eu pergunto se alguém, e podem confirmar isto ao Júlia, e desafio a confirmar isto, se é ou não verdade, que o Bloco fez esta defesa e a Almada... Não fez esta defesa, se calhar a Joana Mortágua disse-me... E mais, disse até que esta atividade de ocupar casas não devia ser criminalizada. Ou seja, por outras palavras, quem ocupa a vossa casa não comete nenhum crime. Isso é inaceitável. Vamos passar a outra Vê porque é que eu me irrito? É por causa de coisas que eu mostro. Não se irrite comigo, não vale a pena, não vale a pena. Olha, eu discordaria do Papa.
Agora, só aqui uma parte antes de irmos para esta parte. Agora é a parte em que o André Ventura fala do Papa, em que discorda dele, mas depois fala da concordância, enfim, faz aqui um relativismo relativamente à sua percepção, relativamente a estas questões, e fala de doutrina religiosa também. Só que esta parte, porque faço aqui o corte para abordar várias partes da entrevista. Quando diz que o islamismo pode entrar à vontade na Europa, sem nenhum problema. É liberdade religiosa, André. Tudo certo, desde que não obriguem as mulheres a andar de burca e que não tratem as mulheres como objetos e que não tratem as mulheres como instrumentos. Sabe? Não simplifique, não é Júlia, não me interessa se é cultural ou não. Júlia, não podem vir para a Europa, não podem vir para a Europa tornar as mulheres naquilo que acham que elas estão nos seus países. Não podem. Desculpem lá, não podem. Nós também temos que cumprir a lei nos países deles. Porquê é que eles não têm que cumprir aqui? Então, quando eu vejo mulheres a andar na rua, todas cobertas com uma burca, e nós achamos isso normal, a mulher estar a ser objetificada daquela forma, e nós, como é daqueles países que a esquerda gosta, dizemos que está tudo bem. Não está tudo bem. A sua simplificação do raciocínio é espantosa para a propaganda. Não é espantosa, sabe o que é? É que o sistema não se habituou a isto durante 50 anos. Durante 50 anos habituou-se a pessoas que vinham aqui ao seu estúdio e a outros dizer o que as pessoas queriam ouvir. Eu não digo o que ninguém quer ouvir. Eu digo o que penso e digo a verdade. Portanto, houve críticas ao Papa. Houve. Isto não me leva nem por um segundo a mudar a minha posição sobre um homem que defendeu a simplicidade, a luta contra a corrupção, os pobres, e que até agora se viu no funeral, que quis um funeral simples. Esta parte aqui é muito interessante, este corte, porque a Júlia Pinheiro diz uma coisa que é muito particular, e isto não é criticar, atenção, muito pelo contrário, mas ela diz, mas isso não é religioso, é cultural. Vamos partir do pressuposto que isso é verdade. Eu discordo, atenção. Até porque a cultura tem muita influência religiosa, e até podemos pegar no exemplo da burca. Se a religião não influencia a cultura, porque é que só se usa burca de um ponto de vista obrigacionista em países que têm doutrina islâmica do ponto de vista religioso, não é? Portanto, separar a questão religiosa da questão cultural não pode acontecer, ou melhor, pode acontecer, mas estaríamos a fazer uma análise claramente incompleta, porque a doutrina religiosa, por mais laico que seja um país, como é o caso de Portugal, tem sempre influência nas coisas mais básicas da nossa vida, não é? Vou dar-vos aqui um exemplo, porque é que o André Ventura, ou quem é casado aqui em Portugal, só casa com uma mulher e não casa com 4, não é? Portanto, em termos dos países islâmicos mais radicais, não são todos, não é? Mas nas doutrinas islâmicas mais radicais, porque é que as mulheres são obrigadas a sair à rua com burca? Portanto, há aqui, e nos ocidentais não, de matriz cristã. Portanto, enfim, há aqui várias diferenciações que, embora estando também na métrica cultural, claramente têm uma influência do ponto de vista religioso. Se me perguntarem se é possível o conviver entre pessoas diferentes de religião, claramente. Agora, os espaços legais e culturais na Europa claramente têm uma influência muito maior de matriz cristã, e no Médio Oriente, ou no Norte da África, principalmente, de matriz islâmica. E desde que haja respeito na convivência, mas também na aceitação, que nesses espaços geográficos há um maior comportamento do ponto de vista de matriz cristã na Europa e de um ponto de vista de matriz islâmica no Norte da África ou no Médio Oriente, para mim está tudo bem, desde que haja esse respeito. O problema é que, do ponto de vista religioso, por vezes acontecem casos onde essa tolerância pela diferença não existe. E nós negarmos que essa tolerância ou esse tipo de intolerância existir nos dias de hoje, principalmente com algumas ameaças que vêm para dentro da Europa, é estarmos também a negar a realidade. E é um problema que tem que ser visto não apenas de uma forma política facciosa, mas até de uma questão de proteção do interesse civilizacional, porque há coisas que demoraram milhares de anos a conquistar: a democracia, o Estado de Direito, liberdade de mercado, liberdade de expressão, e tudo se pode perder em pouco tempo. Vamos prosseguir. Acho que o Chega, no ponto em que estamos e ao ponto em que chegámos do país, merece uma oportunidade. Porque os outros já tiveram anos e décadas de oportunidade. Falharam. Eu costumo dizer isto... Mas não falharam. Falharam. Não falharam, o país está a funcionar. Júlia, não diga isso. Júlia, temos hoje um país do mais atrasado da Europa. Deixámos-nos passar por países de leste, que há uns anos atrás nem ferrovia tinham. Deixámos hoje ser uma vergonha para os países mais desenvolvidos do mundo. Somos um país imperfeito, mas somos um país a funcionar. Mas sabe o que é que precisa ser trabalhado. Não pode dizerem que em 50 anos nada foi feito. O que é funcionar? É ter um presidente, um governo e um parlamento. Isso pode ser funcionar. Ainda bem que me perguntam. Para mim não é... Então, e como é que mas deixa-me só terminar. Cabe lá, que eu quero saber se estou a falar
com o Presidente ou se estou a falar com nós o tivemos Primeiro-Ministro? um país com 50 anos, nós podíamos ser a Suíça da Europa. Podíamos ser a Suíça da nós Europa, podíamos ser João. tanta coisa. Podíamos, temos um país homogéneo, culturalmente, uma população média, em termos europeus, não é nem muito grande, nem muito pequena. Somos um povo trabalhador. E sabe o que é que me custa ver? É os nossos imigrantes que vão para a Suíça, para os Estados Unidos, para a Alemanha, e tornam-se empresários de sucesso, pessoas com sucesso, pessoas ricas. Porquê é que não se tornam em Portugal? Porque isto é um país que não é para quem trabalha. Porque isto é um país que nunca foi para ajudar quem investe, quem se esforça. É o país dos coitadinhos, das minorias, de dar tudo a todos. E depois o país não funciona. Portanto, eu discordo da Júlia nisso. Eu não acho que o país funcione. Eu acho que o país sobrevive. Mas deixar-me-nos passar por países como a Roménia, países como a Croácia, para mim, isso é uma dor de alma o que é que vai acontecer enorme. no dia Pronto, e depois eles falam do que é que vai acontecer no dia 18 de maio e as perspectivas do Ventura. Ele aí já faz um bocado mais da propaganda individual e do Chega e tal, porque acho que não era tão proveitoso em termos das ideias. Mas isto para vos dizer relativamente a esta parte final. Dizer que nada foi feito em 50 anos é claramente uma hipérbole. Eu, por acaso, nem sei se ele utiliza essa expressão ou se é a Júlia que pega erradamente, não faço ideia, mas assumindo que o Ventura disse isso, provavelmente já disse antes, mas dizer que não se fez nada em 50 anos é claramente um exagero, é uma hipérbole. Estamos em narrativa discursiva, pronto. Agora, dizer que o país não funciona, que é o foco do argumento aqui, eu acabo por concordar. Ou seja, o país tem várias lacunas. E aqui, reparem que o Ventura utiliza exemplos de países que, no caso da Roménia, estavam sob a alçada da influência soviética há 30 anos atrás. A Roménia, nem há 20 anos, está na União Europeia. A Roménia entrou em 2007, foi o penúltimo país a entrar na União Europeia em 2007 e a Croácia foi o último em 2013. E, portanto, olhando para estas métricas, a Roménia, por exemplo, já ultrapassou Portugal, ou está mesmo em vias de ultrapassar Portugal, em PIB per capita com paridade no poder de compra. Ou seja, em PIB per capita nominal não, mas em PIB per capita, tendo em conta os custos de vida da Roménia, e o poder de compra e afins, a Roménia já nos ultrapassa nessa métrica, ou está praticamente a ultrapassar, ou com o crescimento exponencial que está a ter, vai ultrapassar agora em 25 ou em 26, enfim, vai ultrapassar, é indiferente. E, portanto, olhando para esta métrica é preocupante, porque Portugal está na União Europeia há 40 anos e nós estamos a sofrer uma estagnação brutal. Fomos ultrapassados pelos países dos Bálticos em termos de PIB per capita, e eles entraram na União Europeia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, quase todos eles, creio que só à exceção da Letónia, é que não nos ultrapassaram nas métricas de PIB per capita ou estão praticamente em vias de nos ultrapassar. A Roménia, exatamente a mesma coisa. Portanto, dos últimos países a entrar na União Europeia, a verdade é que sobram poucos piores do que nós. E portanto há muitas lacunas que o país tem, há falta de criação de riqueza, ao mesmo tempo há uma má eficiência do Estado na redistribuição da riqueza limitada que já é criada no país. Portanto, há várias lacunas que o país tem que melhorar e portanto não funciona, certo, funciona, mas funciona mal. A questão é essa. Funciona, mas funciona mal. Economicamente, em termos de segurança, até na visão de soberania de Portugal em si. Portanto, há muita coisa a melhorar. E não assumirmos isso, eu creio que é um problema. Nós podemos discordar de como é que se resolvem os problemas, ou nas opções, ou nas alternativas que colocamos em cima da mesa para resolver o facto do problema de Portugal não estar a funcionar ou funcionar mal. Agora, reconhecer que o país está a funcionar bem parece-me uma análise errada. Podemos discordar aí também, mas acho que aí é mais complicado haver concordância até da opinião pública. Mas enfim, meus amigos, digam a vossa opinião nos comentários sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.